Tá bom o som aí pra vocês? Vocês sabem hebraico, gente? Vocês sabem hebraico? Tá bom assim o som pra vocês? Coloca aí pra mim se tá bom. Retorno aqui. Tem que ficar virado assim por causa do retorno. Mas como assim? Isso. Tá bom pra vocês o áudio? Elas escreveram aí, tá bom o áudio? Uhum. Bom, gente, a gente vai falar sobre os hertz nas emoções. Só que antes da gente começar, tá bom, Sal? É que aqui parece que está mais fechado, que está bem perto da cara. Eu vou falar um pouco distante do Pode falar, microfone, tá daí eu bom aumento assim? aqui. Eu aumento. Melhorou, Aham. Pode falar. tá bom? Fala de novo. Tá dando retorno pra mim, Fala de novo. tá bom? Deu melhorado. Em hebraico, em hebraico, em hebraico, em hebraico, em hebraico, em hebraico, le-lehá. Le-lehá é o quê? Você sabe, Davi? Não sei não. É quando Deus vira para Abraão e fala, le-lehá. Aí quando você entende no significado original da palavra é saia para ti mesmo, vai por ti mesmo. Que é onde ele fala, sai do meio da parentela, né? Exatamente. Por quê? Tem que ser por você e para você. Não é E a pelos outros. resposta está sempre dentro de você. Então é por isso que a gente vai começar com le-lehá. Porque você tem que entender o campo das emoções para entender os outros. E para entender os outros, primeiro você tem que se conhecer. E quando você se conhece, fica muito mais fácil de você entender a dor do outro, de você entender a emoção do outro. E você aprende a dar nome para as emoções. Quando você aprende a dar nome para as emoções, fica muito mais fácil de você aprender a lidar consigo mesmo. Que somos nós humanos, um conflito em cima de duas pernas, certo? Cada ser humano é um conflito em cima de duas pernas. Você pode passar para mim, Davi, por favor? E o que eu vou falar para vocês aqui, alguns. Por que eu estou fazendo isso? Não, é aqueles dos hertz. Lá em Provérbios fala o quê? Assim como tu pensas, tu és. Assim como tu pensas, tu és. A forma como você imagina, como você, o seu mapa de mundo. Uma pessoa que viajou para vários países, o mapa de mundo dela é infinitamente maior do que o mapa de mundo de uma pessoa que nunca saiu da cidadezinha que ela nasceu. O mapa de mundo dela é infinitamente mais expandido, certo? Então, quando a pessoa tem uma ótica de algo que está acontecendo, ou no mundo ou com ela, é relacionado ao mapa de mundo dela. Isso é o quê? Nível de consciência. Então eu tenho que entender que nem todos têm o mesmo nível de consciência que eu, tá? E levei tempos ou anos para poder entender isso. Porque às vezes você, por exemplo, uma pessoa que é poliglota, que foi na China, na Índia, no Himalaia, veio para os Estados Unidos, enfim, viajou para vários países, viu e viveu várias situações. Não tem como uma pessoa que não viveu o que ela viveu, não viu o que ela viu, não sentiu o que essa pessoa sentiu, vai ter a mesma noção que ela. Então, você que é da área da saúde, ou você que está nos assistindo, que né, não é da área da saúde, mas você tem que aprender a dar nomes aos sentimentos, entender sobre os sentimentos. E isso é mensurável, tem como medir. Isso é ciência comprovada. E hoje, no mercado, existem equipamentos que podem medir a nossa frequência. E dependendo dos hertz que tem a nossa frequência, você saber em que estado aquela pessoa se encontra, emocionalmente falando. Você pode passar para mim, Davi, por favor? Aqui, a gente tem um espectro eletromagnético.
tá? Que é um conjunto de todos os tipos de radiação eletromagnética. Por que que eu coloquei isso aqui para vocês estarem vendo? É para ficar fácil de compreender. Aqui são frequência e energia. Eu vou repetir: frequência e energia. Nosso coração, ele é uma bomba de energia, tá? E depois eu vou vir com vocês dando aula sobre energia toroidal para vocês entenderem com mais clareza, tá? Fica muito mais fácil quando você entende o seu campo energético. A gente está falando de física, tá? Física pura. Só que na Bíblia já estava escrito, assim como tu pensas, és. E vai para ti mesmo, por ti mesmo. Entenda as tuas emoções, entenda a tua capacidade, entenda daquilo que tu tem coragem, tu nasceu para fazer. Para depois você querer interferir na vida do outro ou na frequência do outro, tá? Então, aqui vocês vão ver que tem uma escala, e nessa escala, né, ela é negra, começando negra, né, uma radiação não ionizante, e vem para uma radiação ionizante. E vocês vão vendo que ela começa larga e vai ficando, passa por um espectro de luz visível, de luz violeta, e vem para uma ionizante, né? Que é uma frequência de raios cósmicos, os raios gama. Aqui é a ultravioleta, mas aqui ainda dá para poder ver um pouco, tá? Que essa é quando a gente olha para o céu e tem como enxergar. Pode passar para mim, Davi, por favor. Hoje eu não vou demorar. Aqui tem o desvio de velocidade, o índice de refração, frequência de energia. Ah, aqui as unidades, né? EHF. Isso aqui eu só estou passando para vocês entenderem que tem no campo da física, tá? Por isso que tem equipamentos que podem mensurar a sua emoção. Tem como mensurar a nossa emoção, tá? Aqui nós temos um espectro, onde vai mostrar infravermelho, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta, ultravioleta. Vocês que né, estudaram Reiki, falam muito sobre energia por conta da física, tá? Cada bola de energia daqui, a Reiki significa energia, e energia, cada bola de energia, ela vai ter uma frequência, tá? Então, quando você entende isso, tá? Luz branca, as coloridas e as unidades, como você vai medir esses fótons, essa radiação? É igual a H vezes F. O E é energia associada à medida de Joule, o H é a constante de Planck e o F é a frequência da onda medida por Hertz. Então tem como medir. Pode passar para mim, por favor, Davi? E aqui, mais uma vez, radiação solar, infravermelho 46%, visível 46%, ultravioleta 8%. Parece bobagem, mas tem a parte visível, a invisível e o infravermelho. Igual vocês não têm aquelas mantas com infravermelho, vocês não têm colchão com infravermelho, nada mais é do que algumas pedras que eles colocam dentro do colchão que tem a capacidade de absorver ou doar energia ou regular essa energia. E essas pedrinhas, elas nada mais são do que ímãs. Então, você está dizendo que o ímã tem a capacidade de regular a energia? Sim, tem. Os metais, Deus deu ao homem, existem 4 reinos: o mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino marinho. Deus deu ao homem o reino marinho, o reino vegetal e o reino animal, mas o mineral é dele. Você não sabia isso? Então, e é aí que entra a questão da manipulação energética por meio do conhecimento desses metais, por meio desses minerais. Tem como. Existe como. Não é à toa que quando o povo saiu do Egito, levaram ouro, prata, o cobre e as pedras preciosas para a construção do templo. Por quê? Esse templo, ele manipulava a energia. Entendem? Mas depois você vai para outra aula. Pode passar, Davi, por favor. Aqui, de uma forma mensurável, onde você, do nosso dia a dia,
do que a gente tem o tato, a gente tem o contato, que a gente está vendo, certo? O espectro eletromagnético, o aspecto, o aspecto eletromagnético de ondas de rádio, de microondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, os raios, raios gama, enfim. E tem os comprimentos dessa onda. Lembre que eu mostrei para vocês lá atrás, né? Começa grande, ele vai encurtando, encurtando a ponto de dos íons, tá? Que entra a parte radioativa das bombas. Aqui são as linhas de transmissão. Por exemplo, isso aqui vai ser, eu vou usar uns exemplos. Isso aqui é para vocês verem, para quando eu for citar os exemplos, ficar muito mais fácil para vocês, tá? E aqui tem aquela formulazinha, né, do cálculo que tem como medir, mensurar dentro do campo da física a energia. E dentro deste cálculo, eles descobrem, por exemplo, e vocês vão, tudo aqui, gente, foi descoberto de forma aleatória, aparentemente, tá? Um cara que eu vou dizer para vocês estudarem é um cara chamado Nikola Tesla. Vocês vão entender que esse homem entendia muito sobre energia. E o que ele queria fazer? Produzir energia de graça para todos. Tem a possibilidade, e existe a possibilidade, sim, tá? E eu achei, Davi, eu achei. Eu vou te mostrar depois. Tinha um cara na Bíblia que dominava a manipulação de energia. Energia. E eu vou te mostrar e te provar. Então não existe nada novo, Acho que sim. nada. Pode passar. Bom, então, a gente tem a radiação, tem a onda eletromagnética e tem a partícula de fóton. Um exemplo: interferência e difração, efeito fotoelétrico, efeito quantum, reflexão. Tem como você, se eu jogo uma pedra, a velocidade, tem a velocidade, tem um tempo, e tem um agente que vai receber essa pedrada ali do outro lado. Tem um peso. Mas a gente está usando a energia dentro disso que eu estou falando para vocês. Tem vai ter uma resposta. E o nosso campo eletromagnético, ele é de 7 passos, 7 metros. Dentro disso que eu estou falando para vocês, eu posso interferir na energia do outro. E o outro pode interferir na minha energia. Por isso que a gente tem que ter um nível de consciência alto. Quando você domina o campo das emoções, você domina a construção dos seus hormônios, a manutenção desses hormônios. Se eu penso algo muito ruim, vai elevar o meu nível de cortisol. Mas se eu penso em algo muito bom, vai elevar o meu nível de ocitocina. E isso, querendo ou não, vai interferir no meu campo energético. Então, quando nós estamos falando de hormônios, a gente também está falando sobre energia. E isso pode interferir até no nosso modo de respiração, tá? Deixa eu só ver um negocinho aqui. Vocês estão entendendo direitinho? Tava querendo desligar. Vocês estão entendendo direitinho? Tá bom o som para vocês? Rose, você está dizendo que tá sem som? Tá bom para tá bom para vocês o som? Vocês estão entendendo até aqui? Vocês escrevem para mim aí no chat, porque senão fica difícil. Eu tô aqui atrás vendo, que eu quero ler o que vocês colocaram. Até aqui tá bom? Estão entendendo? Tá de fácil compreensão? Sim, o som está bom. Ok? E vocês aqui do Zoom, tá bom? Vocês aí que estão. Vão lá pro Zoom. Ah, obrigada. Até aqui, vocês já tinham ouvido falar a respeito disso? Alguma de vocês? Primeira Reis. Primeira Reis 7. Minha research. Projetando. Não, tá tu. Eu tô te falando aonde tá.
Tá bom para vocês? O áudio até aqui. Vocês já tinham ouvido falar sobre isso? Que é pra gente começar a brincadeira de verdade. Tainá, não com essa relação. Então, bora lá. Vou continuar aqui. Davi, pode passar para mim, por favor? Ó, para ficar de uma forma bem fácil. O feixe de radiação pode ser tratado como um conjunto de fótons, certo? E a energia de cada fóton é dada pela expressão, que é aquela formulazinha que eu dei para vocês. Se a intensidade de feixe aumenta, a quantidade de fótons aumenta. Ainda podemos utilizar a equação fundamental moduladora. Eu coloquei isso aqui só para vocês verem que tem como calcular dentro da física, dentro da matemática, e isso funciona na biologia. Tá? Ok? Pode passar, Davi. Não, esse daí é o último. Então, bora lá. Aqui são as escalas de Hawkins, o poder das frequências emocionais. Eu dei essa abertura para vocês falando sobre o Ela que é para ti mesmo, vai para ti mesmo, por ti mesmo, né? Em hebraico, quando Deus deu a ordem para Abraão, porque ele tinha que se conhecer primeiro, para ele entender a capacidade dele. E em Provérbios, Davi não, Salomão, filho do rei Davi, escreve que assim como tu pensas, tu és. As nossas emoções, elas estão relacionadas ao nosso pensamento, ao nosso mapa de mundo. Aí eu expliquei no início, aqueles que viajaram mais, tiveram mais experiências, é totalmente diferente. A forma como ele vê o mundo de outras pessoas, tá? E dentro disso que a gente vai falar sobre a escala de Hawkins, o poder das frequências emocionais, que é uma jornada de quê? Autoconhecimento. Mas o meu foco, o meu objetivo é passar isso aqui para vocês, principalmente as minhas alunas, que é para vocês se entenderem para atender. Entender para atender. Já escreve isso aí no caderninho de vocês. Entender, eu tenho que entender, eu tenho que compreender para atender as minhas demandas, as demandas da minha família, as demandas dos meus amigos e se me compete isso ou não. E vocês vão entender o porquê logo à frente, tá? Pode passar, Davi, por favor. Olha, esse cara, ele fez uma escala que eu não sei se vocês viram, que tem como correlacionar com as frequências e as ondas eletromagnéticas. Dentro dessa frequência que tem como mensurar, e ele colocou, e esse cara ele é um psiquiatra, tá? O David Hawkins. Ele mapeia as emoções humanas em termos de frequência vibracional, onde cada emoção corresponde a uma frequência. Repete comigo. Cada emoção representa uma frequência. Cada emoção representa uma frequência. Estou com raiva? Uma frequência. Estou muito alegre? Uma frequência. Estou muito feliz? Uma frequência. Estou em estado de cura? Uma frequência. Estou doente? Tem outra frequência. E assim sucessivamente. Então, tem como medirmos em hertz, que varia de 20 a 1000. Só para vocês terem ideia, os caras que conseguiram chegar a 1000 foi Jesus, Buda, esses caras que conseguiram manter a frequência elevada, acima de 700 Hz. Tem como medir, tá? E essa escala, ela ajuda a compreender como os nossos estados emocionais influenciam a nossa energia, como o nosso estado emocional vai influenciar a nossa saúde, como essa frequência ela vai influenciar o nosso bem-estar. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque como trabalhamos na área da estética, a pessoa que chega com uma frequência baixa, com um estado energético baixo, você já tem que detectar.
em mais ou menos que frequência ela está. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento que você compreender isso, seu ticket aumenta. Você vai valer muito mais. Porque você não é qualquer um. Você estudou muito mais, você gastou muito mais. E se você tem esse nível de consciência, é por isso que algumas pessoas hoje fazem milhões em um dia, enquanto outros que estão numa frequência baixa não ganham nada. Vive abaixo da linha da miséria, abaixo da linha da pobreza. Por quê? Eles não entenderam que existe uma ciência por trás disso. Ok? Pode passar, Davi. Níveis inferiores na escala, tá? Dentro desses hertz, dentro dessas ondas, a gente pode ver que a vergonha ela está no nível de 20 hertz. Ah, eu não vou fazer vídeo hoje porque eu tenho vergonha. O que isso quer dizer? Que você está numa escala de 20 Hz, que você está numa baixa escala, numa baixa onda, onde o seu nível energético não te permite gerar riqueza. Eu não estou dando aula de como você ficar rico, não é isso. Mas é para o seu bem-estar e para a sua família também. Então, se você é uma pessoa vergonhosa, se bem que lá em Apocalipse fala que os tímidos não herdarão o reino. Então, quem é tímido pode esquecer. É salvo. Só no ri, né? Porque tem gente também que não entende isso, mas tem uma paradinha aí que, enfim, só no ri, né? Mas por quê? É tímido, é vergonhoso. Olha os hertz do cara que vive na vergonha. Ele é caracterizado por sentimento de inutilidade. Você não faz o quê? Porque você se acha inútil. Você tem autodepreciação. É uma profunda sensação de inadequação. Pessoas nesse nível frequentemente experimentam pensamentos autodestrutíveis. Ah, estou com depressão. Ah, vou tomar um antidepressivo. Quando vocês vão ver, a pessoa, e na maioria das vezes não resolve. Por quê? Os antidepressivos são bloqueadores hormonais. E daqueles 4 reinos que eu falei para vocês ainda há pouco, vegetal, animal, mineral, marinho, que 3 Deus deu ao homem, mas um é dele, o que vai resolver isso aqui, ó, é o mineral. Porque a pessoa que está nesse estado depreciativo aqui, ela está sem nutrição. Ela está sem minerais. Ela está com os hormônios desregulados. Mas agora você já sabe disso. Tem o hertz da culpa, que é um estado de autopunição, remorso constante. Você vai ver que a pessoa ela se sente culpada o tempo inteiro e mantém a pessoa presa no passado. O cara que vive preso no passado com depressão, 30 Hz. Tem como esse cara fuja de gente nesse nível de energia ou aprenda a dominar a sua energia a ponto de a energia do outro, não interferir na sua. É uma pergunta aí, Davi? Não, por enquanto não. Bora fazer pergunta, pô. Pode fazer pergunta aí, gente. Nós estamos aqui para responder. Ou seja, o consumo da quantidade de energia vital, a energia vital dela é muito grande. Ou seja, ela está em limbos. Quando você entra no local, você já sente um peso. Quem entende de nível energético já sente um peso. Tem outros que vai falar que é um peso no mundo espiritual. Tem gente que é tão pesada que você não... É por conta disso. Tem a apatia, 50 Hz, que é um estado de desamparo, desesperança, falta de motivação. A pessoa se sente incapaz de agir para transformar a sua própria realidade. Isso que você falou ali de ficar preso no passado é muito, muito interessante, porque tem gente que quer viver algo novo, mas não tem como você viver algo novo carregando ali, né? Leleá, O velho tem que leleá. deixar, senão você trava. Aí você vai entender a partir de que frequência o cara começa. Só a partir do 200. Ele Que é a começa a coragem. avançar. É a coragem. Mas tem que querer sair. Senão não consegue. Tem que dar o seu passo. O incrédulo não acredita em Deus, então bora paciência, meu filho. Tá aqui. É, Tem como. Aí quando ele lavar a energia dele, ele vai ver que tem Deus, aí tem pra onde correr. é. Mas é isso.
O Ó, medo, 100 Hz, ó, o medroso, 100 Hz. Ah, tem um aqui, ó. É possível se blindar para que a energia do outro não nos afete? sim, Isso aí é os interessante. minerais. Lembra lá do éfode Uhum. que o sacerdote usava? É para Para te expelir, proteger, né? exatamente, das energias. A casa de Salomão e a casa de Deus, o templo, ele era coberto por fora de cobre, que é a frequência da cura, Uhum. por dentro ouro, que é um excelente condutor de energia, É. a água purificada através das bacias de cobre, Aham. é mineral ou não é? Tudo. Então, por que quando o cara está doente a gente dá remédio ao invés de repor os minerais? Pegou? Dispersão. Hum, Tem outra aqui, ó. Conheço gente que tem depressão e não tem vergonha. Por quê? mas oscila. Ela usa como blindagem, né? Exatamente. Tem muita gente que mente para si mesmo. Mas é por aquela questão da falta do lela errar. Uhum. Vai para ti mesmo, por ti mesmo. Aí você vai entender. Aí entra o propósito, o chamado. Você só vai entender depois do lela errar. Você tem que conhecer o campo das emoções. Senão você não avança. Não, não avança. E para isso você tem que cuidar bem do teu templo. O que é o teu templo? O seu Seu corpo. corpo. A maioria hoje não desbaratiza. A pessoa, eu tenho que tomar um energético, vou tomar os minerais. Toma, tá? Ok, mas você está alimentando você ou as suas lombrigas, as suas cândidas? As pessoas não estão desbaratizando. Elas estão nutrindo, né? Com excesso de suplementos e gastando cada vez mais os parasitas. Tem que desverminar. E não se fala muito sobre isso hoje em dia. Desverminar, desbaratizar, aí você entra, fazer um detox para poder limpar o seu sangue, para você repor aquilo que o teu corpo precisa, para ele poder entrar nesse campo de ação. Porque senão não vai adiantar. Sem redes, ansiedade constante sobre o futuro, a pessoa que fica preocupada com conta o tempo inteiro, percepção do mundo como ameaçador e reações de fuga ou paralisação diante dos desafios da vida. Sem redes. Pode passar, Davi, por favor. Tem os níveis intermediários na escala. Raiva, 150 Hz, que é o estado de frustração, hostilidade. Embora mais energético que os níveis anteriores, a raiva. Tem aquela pessoa que vive com raiva o tempo inteiro, aquela mulher rixosa, aquela mulher que vive brigando com todo mundo, gritando com o marido, gritando com os filhos. O nível de energia dela, e consome muita energia dos outros, porque deixa os outros estressados também, mas ela não sabe que ela está com a energia dela baixa. Ela não sabe que ela está desnutrida. Desnutrida. Desmineralizada. E cria bloqueios emocionais significativos. Porque ninguém quer ficar perto dessa pessoa. Aí ela acha que o mundo está contra ela. E é ela mesmo. E é ela mesma. O orgulho, que é uma falsa sensação de superioridade que muitas vezes mascara a insegurança. Isso aqui é o mundo. O mundo hoje vibra em 175 Hz. Ui. Porque hoje, com a internet, ficou muito fácil você adquirir conhecimento num tempo recorde. E isso faz com que você se iluda que você sabe mais que os outros a ponto de te deixar orgulhoso. Um dos pontos. E isso só mascara a insegurança profunda que essa pessoa tem. E o orgulho pode motivar conquistas, mas também criar separação e conflito. O que é que está motivando essas pessoas a quererem mais dinheiro? Hoje mesmo me mandaram uma pergunta lá. Eu tenho um devocional. Apareço lá de vez em quando. Aí a pessoa já me perguntou semana passada, hoje novo. Ela quer entender Tiago 1,5 porque ela quer ter sabedoria para prosperar. Gente, será que todos vocês estão capacitados o suficiente para ter 1 milhão na conta? Porque se eu for fazer um crivo,
Quase nenhum está capacitado. E eu estou falando porque eu tenho direito de falar, porque eu já bati 1 milhão. E eu sei o que eu estou falando para vocês. Porque quanto mais tu conhece, mais responsabilidade. Não só a nível de. Como é que eu posso falar isso? A nível social, né? Mas a sua responsabilidade com vidas, com informação. Porque geralmente quem bateu 1 milhão, bilhão, são pessoas que têm a capacidade de influenciar outras pessoas. E quem tem essa facilidade de influenciar, ela tem facilidade para manipular. Então, a responsabilidade é: eu vou manipular para o bem ou para o mal? Eu vou instruir ou destruir a ponto que eu vou fazer com que essas pessoas fiquem sempre abaixo dos outros, mas eu estou falando a nível financeiro, tá? Porque entra aqui essa responsabilidade. Então, você vai ter responsabilidade suficiente para instruir outros a ponto de elevar a frequência dela, a energia delas, o entendimento delas, o espiritual delas, o intelecto delas, ou destruir para poder tirar proveito. Eu não vou falar o governo que está fazendo isso e que já vinha fazendo isso há alguns anos dentro do Brasil, né? Mas já deu para vocês sacarem. Tem como arrancar até o pelo do povo, até o couro. Aí entra nível de consciência, tá? E a coragem, que está em R$ 200. O primeiro nível verdadeiro positivo, que representa a capacidade de enfrentar medos e desafios. Você fala o que você quer? Você faz o que você quer? Você tem um nível de consciência elevado a ponto de não agradar mais ninguém? Porque a partir do momento que você começa a desagradar até papai e mamãe, parece bobagem. É um rapaz e mãe para te dar bem na terra e prolongar os seus dias. Mas você tem que ter conhecimento suficiente para poder dizer não. Eu não fui chamado para isso, eu não vou fazer. Com respeito. E se alguém vier falar para você, olha, não faz isso, por quê? Qual sentido? Você tem que ter a coragem. Eu não estou falando para você sair brigando com todo mundo, mas faça perguntas. Qual a intenção do fulano que está falando isso? Pergunta com a intenção, sonde a intenção por meio de perguntas. Faça perguntas. Deixa eu olhar aqui se tem pergunta aqui. Conheço gente que tem depressão e não tem vergonha. Por quê? Nível de consciência. Podem fazer pergunta que eu olho aqui depois, tá? Tem aquela pessoa destemida, que enfrenta desafio, e isso vai abrir portas para o crescimento pessoal dela. Não é sorte. É energia. É só isso. Está mais nutrido que você. E quando você começa a ter esse nível de consciência, esse nível de entendimento, tudo muda, até seus atendimentos. Por quê? De acordo com o que eu vim falando para vocês desde o início, o que acontece? A pessoa vai entrar na sua sala, você vai fazer a sua avaliação, na sua ficha de anamnese, você vai ter entendimento. Ela não precisa falar muito. Mas de acordo com o que ela falar, com aquelas descrições que estão aqui, vocês são meu aluno, são meus alunos, eu vou passar esse material para vocês. Eu não vou deixar gravado, mas vocês terão esse material para vocês consultarem, tá? Por quê? A partir do momento que você começa a fazer perguntas e você vai vendo aqui o nível, a frequência dela. A pessoa que vai te pagar mais pelo teu trabalho, ela tem um nível de consciência elevado. Então, se você quer ter high ticket, se você quer receber mais, por exemplo, a gente tem uma aluna, ela começou lá no Moneskin Academy, gostou, foi, comprou o peeling de algas. Não, é o peeling 360. Do peeling 360, ela falou, não, eu quero uma mentoria contigo. Eu falei, ok. Eu não vou falar o valor para vocês, mas é minha aluna particular. E eu vou dando as instruções. Ela tinha dinheiro suficiente? Não. Ela foi lá no banco e fez o empréstimo. Por quê? Ela entendeu que eu posso gerar valor na vida dela. Hoje ela me mandou mensagem. Na primeira semana da mentoria, ela fechou 8K. Da primeira semana. Já vai fazer uns 2 meses que a gente está nessa vibe. Hoje ela me mandou mensagem, vou te mostrar, Davi. 5 minutos conversando com a paciente, ela fechou 2.500. 5 minutos. Onde é que está o diferencial?
As pessoas vão ver o quê? Que você agrega valor. Elas não estão vendo o preço, ela está vendo valor. Quando você domina isso aqui, que você pega, você não precisa mostrar isso para o seu cliente. Mas é o nível de consciência teu que está atendendo, que é elevado. Ela vai ver que você não é qualquer um, porque você entende e sabe do que você está falando. Moral da história, você vai saber fazer um ranqueamento dentro dos hertz, onde essa pessoa se encontra. E quanto mais deprimido, mais medroso, enfim, a frequência vai estar muito baixa. E quanto maior o nível de frequência, e vocês vão ver que quem tem mais poder aquisitivo, ou seja, a sua capacidade geradora de riqueza está nos minerais que você carrega dentro do seu corpo. Uma conexão E os minerais ele quem? de Deus. Ele não deu. Esse não. Pode passar. A gente está passando, não, né? Ainda bem, hoje foi rápido. Amanhã a gente termina de dar aula para as meninas. Níveis superiores da escala. Neutralidade, 250 Hz. Estado de flexibilidade, desprendimento. Não tem aquela pessoa que, toma. Não é que ela não está nem aí, que ela não dê valor ao dinheiro dela. Mas ela não está presa a coisas materiais. Quando a pessoa chega nesse nível aqui, a pessoa não é dominada por emoções. Emoções intensas e consegue lidar com situações de forma equilibrada. Entende? Gestão emocional. A gestão emocional a nível de consciência começa a partir dos 250 Hz. Tá? A partir de 310 Hz, a disposição para agir positivamente, superar obstáculo, realizar objetivos com entusiasmo e determinação. Tem aquele cara obstinado, determinado, tipo um Janguier Diniz, dono de faculdades dentro do Brasil. Você sempre vai ver o Janguier Diniz determinado, principalmente na fala. Ele tem entusiasmo. O que é isso? É um cara que vive aqui. 310 Hz. Ele domina o campo das emoções. Isso que eu estou citando um dos pronto. Pode falar o nome do Bolsonaro? Não vai. Mas é um cara. O nome do Bolsonaro, do ex-presidente ou presidente, né? Sua piada do karma. É um cara o quê? Determinado. Aqui, ó. Tá no meu pé, na minha tornozeleira. Não roubei, eu não matei, não trafiquei ninguém. Determinação. Mesmo sabendo que ele pode pagar uma sanção. Que é o quê? Ir preso. Mas ele faz o que. Entendeu? Vai determinado até o fim. Exatamente. Qual vai ser o resultado? Exatamente. É a verdade dele. Que poucos chegam aí. Mas é o nível de frequência. Aí tem o 350, que é a harmonia com a vida. Não tem aquele cara zen? Sem resistência ao fluxo natural e aos acontecimentos. Ele promove liberação de energia bloqueada. É o cara que sabe, morreu fulano, tá? Faz parte da vida. Vou viver meu luto 70 dias, que tem que viver o luto. E vida que segue. Todos nós vamos virar matéria orgânica, MO. Não tem mais correr. Então por que eu vou ficar segurando o campo energético do defunto e segurando e bloqueando a minha? Eu fui bem pesado, cara, é o fluxo. É o cara que aceita, ele já entendeu. E vive infinitamente melhor. Esse cara aí que passa os 110 anos. A razão, que é a capacidade de compreensão clara, análise lógica, percepção ampliada da realidade, permitindo o quê? Decisões mais concisas, consistentes, conscientes. Esse cara ele tem um nível de consciência muito elevado. Eu não estou dizendo que o dono da razão não é isso, mas ele é racional. Tanto que nas cartas de Paulo ele fala o quê? Para você fazer orações com entendimento. Você tem que saber o que você está falando. Até quando você vai fazer sexo com a tua mulher e você com seu esposo, o que Pedro escreve? Maridos, honrai as vossas esposas, ou coabitai com as vossas esposas com entendimento para que a sua oração não seja impedida. Você tem que ter. O cara, para poder ter esse nível de consciência, no mínimo, ele tem que estar em R$ 400. Me fala quantos maridos aí tem assim. É muito pouco.
Mas por quê? Lá no processo de seleção você não sabia ainda. Não prestou atenção na seleção, agora, depois que recrutou, tu vai gastar muito mais para poder treinar esse cara. Tem que ter treino. Até para casar. Tem pergunta aí? Hã? Tudo é um preparo. Vocês têm perguntas? Pode passar, Davi. O povo não quer conversar, não? Não. E não vai ficar salvo para elas também, não. Então aproveitem e façam perguntas logo aí. Amor 500 Hz. É aquele amor incondicional, transcendente. O apego manifesta-se como aceitação profunda, compaixão, conexão universal com todos os seres. 500 Hz. A alegria, 540 Hz. Aquele estado de felicidade. Aquela felicidade espontânea. Tem um cara no Brasil que ele tem essa felicidade, cara. Ele mexe com sucata. Caramba, cara. É um negro. Gente feliz da vida, cara. Não sei o que lá, Bonfino. Ele não é do Rio, acho que eu sei. Rufino, uma coisa assim. É um Geraldo Rufino. Geraldo Rufino. Aquele ali emana aqui, ó. 540 reais. Você vê que ele precisa ir atrás do dinheiro, os caras procuram ele, bicho. Por causa da alegria dele. Você tá entendendo? Não é sobre você correr atrás do dinheiro. Você, É o- é o- é um dos princípios que tem que ser respeitado. A paz, aquela paz que excede todo incêndio, todo entendimento, 600 reais. Que é a tranquilidade profunda, a harmonia interior que permanece inabalável, mesmo em situação desafiadora. É difícil, mas não é impossível. Porque agora você tem nível de consciência. 700 a 1000 Hz é o nível supremo da consciência, caracterizado pela unidade com o todo. Ou seja, você tem um entendimento que você é um com Deus e Deus é um contigo. Porque tudo é vosso, vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Está escrito. Unicidade. Tu com ele é um e ele contigo é um. É o nível supremo da consciência, caracterizado pela unidade com o todo, transcendência do ego e compreensão absoluta. Meu irmão, age assim porque ele é imaturo. Eu não vou dar a resposta à altura dele, porque eu já entendi que o nível em que eu estou, ele ainda vai ter que passar pelo processo para poder chegar lá. Não tem como você fazer com que ele pule o processo. Tudo na vida é processual. Ele vai ter que passar pelo processo para ele aprender. Quem ensina muito sobre isso são os espíritas, né? No processo evolutivo. Mas nada mais é do que você ir vencendo cada etapa de fé, de glória em glória, dia após dia, para até chegar à estatura do varão perfeito. É. Vamos passar, Davi. Por que elevar a nossa frequência? Primeiro, clareza mental. Frequências mais altas promovem pensamentos mais claros, criativos. Não tem aquela pessoa extremamente criativa, tudo que ela olha, ela já tira um proveito, ela já tira algo dali. Uma pessoa extremamente positiva, eu não estou falando de motivação, não. É ativação. O cara motivado, ele pode se desmotivar daqui 10 minutos. Ele aumenta a nossa capacidade de resolver problemas. Quando você tem clareza mental. E nos relacionamentos? As vibrações elevadas atraem conexões mais positivas. Ó, do Geraldo Rufino, que a gente estava falando. A questão da frequência do cara. Vai atrair. Assim como tu pensas, vem, não tem pra onde correr. Melhorando a nossa capacidade de comunicação e empatia. No bem-estar emocional, estados elevados nos proporcionam maior estabilidade, resistência ao interesse e uma sensação geral de contentamento. E na saúde física? Tem perguntas aí? Tem, e mesmo tendo essa consciência que precisa da mudança, o que fazer para essa transformação? Eu vou falar para você uma coisa, você vai
Eu não tô querendo levar ninguém à religiosidade, tá? E não ser. Eu comecei esse processo em 2020, lendo Provérbios. É um livro só com 31 capítulos, não dá nem 20 páginas. E eu comecei fazendo o quê? Lendo um provérbio por dia. O mês não tem 31 dias? O que que eu fiz? Eu comecei dia 1 do mês, lia Provérbios 1. Que a gente é preguiçoso, né, brasileiro. E eu ficava meditando só naquele versículo do dia ali, do dia 1. No dia 2, eu lia Provérbios 2. Por quê? Ali são palavras de sabedoria, short, né, curtas, onde te faz meditar de forma rápida e te trazer a consciência de forma rápida, tá? Mas por que que eu estou falando do livro de Provérbios? Eu li alguns outros livros. Porém, meu, como é que eu posso te dizer? É muita encheção de linguiça a ponto de falar muito e não ter, ela é concreta. Você não entende com tanta facilidade como está ali. E você vai começar a entender que tem alguns princípios que podem te acelerar. Um deles é o da riqueza, que muitos querem e não têm porque não entenderam esses princípios que estão lá. Mas eles não entenderam, não é porque eles não querem. Primeiro que nas escolas eles não vão te ensinar gestão emocional. Não ensina. Não vai te ensinar princípios. Eles querem te cegar, né? Exatamente. Eles cegam. Você não vai estudar sobre finanças. Você não vai estudar como honrar pai e mãe. E os nossos pais, eles não nos ensinaram porque não foi passado a eles, assim como eles não passaram a nós. Então, tem a questão de vamos ser o primeiro, porque aquele que acorda primeiro, aquele que entende primeiro, é o que vai salvar todo mundo. Então, bora salvar a nossa geração, que ainda dá tempo. Entende? Então, comecei em Provérbios. Um a cada dia do mês. Aí depois você pega o gancho, o negócio fica mais fácil. Tem outra? Não, por enquanto não. E na saúde física? O nosso corpo, ele responde positivamente a frequências mais altas, fortalecendo o sistema imunológico e promovendo a auto-regeneração. Como? Eu não posso fazer com que meu corpo fique trabalhando, metabolizando direto. Então aí entra a questão do jejum. Isso ajuda muito, tá? Parar de comer na hora certa, que seria 6 da tarde, voltar só no outro dia. As pessoas, por conta da luz, acham que é dia, engana o cérebro, onde 9, 10, 11, 12 da noite a pessoa está comendo, 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 igual um pinto, sem saber que o organismo dela tem que produzir determinados hormônios. Então, isso eleva seu nível de consciência a partir do momento que você tem esse entendimento. Ou você está doente, o cara tem que estar doente para poder fazer jejum. Que ele entende que o organismo dele tem que passar um processo. Mas é o processo da autocura, tá? E quando fala também frequências mais altas, o que, é que eu posso falar para vocês? O cobre é um mineral essencial para o nosso organismo, onde só de você ter a presença do cobre eleva o seu estado energético. Só pra você ter ideia. E imagine consumindo. Porque ele é quem constitui a fáscia. A fáscia é o fluido que está dentro do nosso corpo. A fáscia está no sangue, está nas hemácias, está nos ossos, está na íris, no nosso cabelo, está em tudo, nas nossas unhas. E quem produz essa fáscia são as proteínas. E até as proteínas. E, por incrível que pareça, para produzir tudo isso, é necessário cobre. Então, às vezes, o cara não está doente. Isso é falta de minerais. A começar pelo cobre, pelo zinco. O zinco ele ajuda na produção de hormônios. O cobre na constituição de todas as células, do corpo inteiro. Nem sempre é remédio. Remédio remedia. Se fosse para curar, o nome dele seria Cured.
como diz o doutor Ribeiro, certo? Não pode passar, Davi. Ó, ao elevar, ok. Mas ao elevar nossa frequência vibracional, transformamos não apenas a nossa experiência interna, mas também a nossa realidade externa e qualidade das nossas interações. Meditação e mindfulness. A meditação regular é uma das ferramentas mais poderosas para elevar nossa frequência vibracional, acalmar a nossa mente, nos conectar com o momento presente. Nos conectar com o momento presente. Quando você está no presente, a gente pode chamar de ha. H-A-H-H. Hoje na alma, hoje no espírito e hoje no corpo. Você não vai ficar agarrado no passado e nem no futuro. Você vai viver o hoje e o agora. E a própria palavra diz que o amanhã traz por si suas próprias dores. Porque eu vou adiantar. Então eu tenho que viver o hoje, o agora, nas três esferas. A partir do momento que você domina no seu corpo, ele está nutrido. As emoções, alma. Você vai dominar no espírito, que é a energia do entorno. Você domina. Porque a sua alma, o seu corpo e o seu espírito, eles estão conectados, eles estão em unidade. Aí é que vem a transformação. É você quem vai engravidar a atmosfera. Como é que você engravida a atmosfera? Com a sua energia, com a sua saúde, com a sua paz, com o seu amor, com a sua integridade. Tudo isso. E isso torna você mais caro, já que tu gosta de dinheiro, bora pro lado financeiro. Isso vai te fazer ficar mais caro. Porque você carrega uma energia que os outros não têm. E todos vão querer saber que energia é essa. Reduzir pensamentos negativos e que diminuem a nossa vibração. Cultivar estados de paz interior e aceitação. Desenvolver maior autoconsciência emocional. Criar um espaço mental para emoções de frequências mais altas. Apenas 10 ou 15 minutos diários de prática meditativa. Pode chamar de prática de oração, prática de reza, mas é você errar. Você e você mesmo. E em alguns momentos você pegar e descansar a sua mente e só perguntar a Deus, Pai, Jeová, Yahweh, Jesus, o que tu quer de mim? O que tu quer de mim? Fala que eu te escuto. Mas deixa ele falar. Que a maioria só fala, pede, que eu, se fosse Deus, não daria nada. Não vou mentir. Porque, as pessoas, a grande maioria, só. Não sabe. Isso é em tudo, né? Imagina um relacionamento que Só é só você você fala. falando, que não tem a oportunidade do outro nem falar um. Exatamente. Pode passar, Davi, por favor. O poder de gratidão. A gratidão é um dos caminhos mais diretos para elevar nossa frequência vibracional. Quando praticamos a gratidão conscientemente, nosso estado emocional se move rapidamente de 500 a 150 a 200 reais para o próximo, de 150 a 200 para próximo de 500. Aí eu falei para vocês, tem como medir. Tem uma câmera fotográfica aqui nos Estados Unidos, que ela é US$ 12.000. Você tira a foto da pessoa, ela vai te mostrar o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas tem como, através de uma foto, de quem tem poder aquisitivo e quer um equipamento desse, fazer. Inclusive das plantas. Tira a foto da planta e vai mostrar a áurea. Fizeram um experimento, eles cortaram a folha, tiraram a foto da folha cortada. Aparece a folha cortada, mas tem a áurea ali. É igual quando você tira um membro de um corpo. No mundo energético, eu vou usar esse nome, mas é o reino espiritual. Tá lá a perna do cara que foi cortada. Não saiu dali. Aparece na foto. Ainda, tá? Aparece na foto. Então, cortou A energia ainda o tá. carbono, mas Você a desligou o frequência material. energética não. Só desligou o material. Aham. Então tem como provar que tem vida após a morte. Então por que eu vou estudar no cadáver?
Eu já entendi como funciona o cadáver, por que eu vou continuar fazendo experimento em cadáver? Porque não tem fluido, não tem vida, não tem carga positiva e negativa, não tem hertz, não tem frequência. Como é que eu vou ficar fazendo experimento no cadáver? Enfim, isso aí é briga no cachorro grande. Fazer um diário de gratidão, registrar diariamente. Isso aqui você pode passar para o seu paciente. Fazer como dever de casa. Ah, mas eu vou fazer só um peeling. Ah, mas eu vou fazer só, sei lá, um tratamento de emagrecimento. Tá, coloca o cara para poder fazer um diário de gratidão. Com consciência, porque ele vai levar a energia dele para 500 Hz. Só de estar neste estado de 500 Hz, esse cara vai ser curado de muita doença. Meditação de gratidão. Reserve 5 minutos para contemplar profundamente as bênçãos em sua vida. Você pode, se eu perguntar para você agora, cite 3 coisas aí, Davi, por que você é grato. Pela minha vida, pela minha família Hum, e pelas pessoas que eu caminho. hum. 3, Não, é 5 minutos. 5 minutos, Vai falando aí o que você é grato. pelos meus pulmões, pelo ar que eu tenho para respirar, O que mais? pela minha boca que eu tenho para falar, O que mais? pelos ouvidos que eu tenho para ouvir, Ok. pelo, pela inteligência, por aquilo que Deus colocou na minha vida, pela oportunidade de ouvir outras pessoas que conhecem mais conhecimento que eu, pela. É muita coisa. Você viu a quantidade de coisa boa? A Mas gente só tem. não para ver. Você tá vendo? Ele está focando energia no lugar errado. Se você coloca o cara para poder fazer só escrito 5 minutinhos, pelo que ele é grato, ele vai ver que o vizinho, às vezes, acabou de perder um filho, a esposa do cara acabou de morrer com câncer, e ele está aqui reclamando porque queria comer um panetone e não tem condição financeira para comprar. Você vai vendo que isso nos torna medíocres, a ponto de reclamar. E olha, eu sei que vocês não conhecem a Bíblia, mas cada dia de reclamação atrasa um ano. Cada dia de reclamação no reino espiritual te atrasa um ano. E se tu não está acreditando em mim, vai lá na Umbanda, na Macumba, na Quimbanda, onde você quiser e pergunte para qualquer um daqueles lá, até o curandeiro. Pergunta para o curandeiro se ele quer um cara reclamando do lado dele. Até quem é ateu não quer. Meu ator, meu ateu quer. Um ateu. Cara, expressão verbal. Manifestar verbalmente seu agradecimento às pessoas ao seu redor. Cara, eu fiz esse teste. É massa. Às vezes o cara tá num dia tão ruim, aí ele abre a porta para você. Porque aqui na América eles têm muito isso. Aonde você tá passando, good morning. Todo mundo. Eles têm esse hábito. Ou de dar, aqui eles chamam de tip. Mas quando você passa e dá o bom dia, ou você olha para uma roupa de uma pessoa, mas eu estou falando de elogio sincero, tá? Você fala, nossa, que legal, essa está tão linda. E dá aquele sorriso, a pessoa está triste. Do nada ela já abre aquele sorriso e fala, oh, thank you, obrigada. Parece bobagem, mas não é. Ou então quando você vê uma mulher olhar para outra e falar, nossa, mas você é tão bonita. Porque na maioria das vezes as mulheres têm a necessidade de aprovação e não sabem, por conta do nível de consciência. Ou às vezes você virar para o seu filho e falar, a minha filha, ela tem um hábito, tudo que eu faço por ela, ela fala, thank you, mãe. Obrigada, mamãe. É minha obrigação como mãe. E eu tenho consciência disso. Mas ela faz de uma forma espontânea. Se você começa a pegar esse hábito, as pessoas elas vão começar. Você vai ver a diferença que você pode fazer na vida do outro. E elevar a vibração dela. Ó, tá falando aqui, ó, como seriam essas respostas do silêncio e meditação? Como identificar essas vozes e pensamentos? É fácil. Digamos que a gente tem 5 vozes.
A voz dos seus pais, a voz do entorno, as pessoas ali ao redor, dos seus pastores, seus professores, instrutores, a voz de Deus e a sua. Eu vou tirar aqui dos instrutores, vou colocar a voz de Satanás, pronto. Do inimigo. Isso não é mais bonito. A voz do inimigo. Não, bora lá, vamos dessa ordem. Deus, seus pais, você, o inimigo e as pessoas do seu entorno. A mais importante é a de Deus, não é nem a sua. Porque está escrito que ele nos criou a sua imagem e semelhança. E por Cristo a gente se tornou filho, herdeiro. Só que isso é para quem já entendeu. Já passou por muito tempo ali em silêncio para poder ouvir. Então, bora ficar lá no imagem e semelhança. Primeiro ponto. Segundo, é bom ou ruim aquilo que eu estou ouvindo? Por quê? Jamais um filho ou os seus pais vão querer o mal para você. E se mesmo assim te trataram mal, quando entra no nível de consciência, trataram mal, estrupou, enfim, você vai entender que aquilo era o melhor que eles poderiam te dar. E seus instrutores, o melhor que ele pôde te dar. Seus amigos, o melhor que o fulano pôde me dar. Seu chefe é o melhor que ele pode me dar. Por quê? Nível de consciência. E está vibrando naquela energia mal. Então, aí, como é que eu vou saber que é Deus falando comigo? Quando você silencia tudo. Se você começa a pensar em coisas ruins, aí você vai entender qual é a frequência que você está, que agora você tem nível de consciência. 30 é medo? É raiva? É rancor? Não é de Deus. A partir do momento que você entra na contemplação, amor, paz, é fácil você começar a compreender quando vem dele. Quando vem dele, bate em você e volta para ele. Quando não vem dele, bate em você e fica em você e propaga para outros, mas de uma forma que você vai passar para essas pessoas a impressão de que, às vezes, que você é arrogante, que você é incompreensiva, que você é raivosa, ou nível de compreensão do outro que está te escutando. Mas quando é você e ele ali dentro do quarto, no teu secreto, é diferente. E quando vier um pensamento ruim, você dá ordem. Ô, quem te convidou? Tô te chamando aqui, não. Aqui, sem perguntar. Eu só quero pensamentos de paz. Pensamentos de sabedoria do alto. Porque existe duas sabedorias, a humana e a celestial. Você tem que. Ou então, bora chamar de sabedoria energética. A sabedoria que vem do alto. Por isso que alguém me perguntou sobre como fazer para adquirir essa sabedoria. Eu comecei por meio do livro de Provérbios em 2020. Porque por mais que você rode quase todos os livros, você vai cair nele. Não tem para onde correr. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pode passar, Davi, por favor. Conexão com a natureza, alimentação consciente. A natureza vibra em frequências elevadas e harmônicas. Quando nos conectamos a ela, nosso corpo energético naturalmente se alinha com essas vibrações superiores. Caminhe descalço, na grama ou na areia. Novo. Abrace árvores para tocar energia vital.
Mas o ideal é trocar, abraçar pessoas por conta do timo. Quando a pessoa, vocês podem fazer o teste. Eu já fiz muito esse treinamento. Depois de 15 metros do IP, é muito treinamento. É base, hein? No final, a gente faz esse treinamento. Desbloqueia, eu sei desbloquear, tanto no amor quanto na ira. Mas tem que abraçar. Por conta do timo com timo. É uma descarga de energia tão grande. É muito legal. 40 segundos abraçados. Não sei se isso lembra algo a vocês, mas 40 segundos é profético. Depois desses 40 segundos, a pessoa fica calma. É por isso que quando o bebê nasce, ele está chorando, coloca em cima do peito, ele para de chorar. Porque tem uma troca de energia por conta dos batimentos cardíacos. Contemple paisagens naturais como flores e oceanos. Por quê? A cor verde, ela nos acalma. E tem uma ciência por trás disso. Você pode observar, quando você vai em shoppings, tem lugares que você olha e vê a cor verde, te acalma. É como se você estivesse em meio à natureza. Por conta do tom. Existe também uma ciência chamada teoria das cores. E respire o ar em ambientes naturais. Os animais. Tem como você saber se o ar de um local tem qualidade ou não? Existem umas manchinhas na árvore branca que você olha assim, bate o olho de longe, se chama lichens. Aquilo ali é bioindicador de qualidade do ar. Você quer saber se você está num local que o ar é bom, é só você, se tiver lichens, em meio à vegetação natural, que ali é bom. Do contrário, meu amigo. É ruim. Uhum. Pode passar. Ó, alimentos vivos e naturais carregam frequências mais elevadas do que alimentos processados e industrializados. Por que a gente pede? Para quando vai fazer procedimento? Cortar industrializados, processados, leite, derivados, enfim, porque são inflamatórios. E a pessoa inflamada, ela está com uma frequência baixa. Você está dizendo que a alimentação ela tem o poder de baixar a frequência? Estou. Principalmente com açúcar. Porque ela vai alimentar os parasitas e os carboidratos. Os parasitas que estão dentro do teu organismo. E esses parasitas é quem vai ditar as regras, inclusive o que você sente, tá? Então, priorize frutas, vegetais frescos e orgânicos, reduz os alimentos processados e os estimulantes, beba água pura e energizada. Como é que eu posso energizar a água, Tamires? Você pode fazer água estruturada, que é colocar num recipiente de vidro e pôr no sol, que é água solarizada, é de graça. Observe os animais, já não diz lá em Provérbios, observe os animais. Você não vai ver os animais, eles gostam de beber água no sol quente, estão ali bebendo água no... E principalmente se estiver em movimento, não em água parada. Pratique alimentação consciente e com gratidão. Eu tenho. Louvado seja o nome do Senhor por eu ter esse alimento. Tem outros que queriam um alimento fresco desse e não têm a oportunidade de ter. Outros queriam comer esse alimento agora e não pode, porque está numa cama de hospital. Exerça a gratidão. Se possível, o tempo inteiro. Que aí você não vai dar margem para poder ficar com raiva. Não estando com raiva, não vai baixar seu nível energético ou o seu cortisol. Eu posso chamar os hormônios de energia. Pode passar, Davi, por favor. A gente está quase terminando, tá, gente? Terapia e autoconhecimento. Identificação. Identifique o problema. Que vai ser muito mais fácil de você. E como é que você vai identificar? Reconhecendo padrões emocionais de baixa frequência. Quem é aluno, como eu estou falando, eu vou passar esse material para você. Quem não é, preste muita atenção e carregue para a vida. E o primeiro passo da autoobservação nos permite identificar o quê? Que estamos operando em frequências como medo, raiva e culpa. Ou seja, que é abaixo de 150. Baixou de 200, abaixo de 200 já era, meu amigo. Você vai começar a viver um caos emocional. Apoio profissional. Você pode estar procurando terapeutas, você pode estar procurando coaches, mentores que podem te ajudar nesses processos ou para processar as suas emoções.
essas emoções densas, né? Oferecer ferramentas específicas para transformar padrões limitantes. Práticas reflexivas, autoindignação e técnicas de respiração consciente auxilia na transformação das emoções de baixa frequência estando mais a estados mais elevados. A gente pode fazer um teste aqui. Davi, bota sua cadeira bem aqui. Você vai me ajudar. Mal, pega uma cadeira. Pega essa cadeira. Vou mostrar para vocês na prática. Sim. Aham. Senta aqui, por favor. Relaxa. Relaxar. Não, coloca as mãos aqui. Isso. Aqui. Isso. Ah, pensa em algo muito ruim. Deixa eu tirar esse chapéu aqui, que é para dar para elas. Pensa em algo muito ruim. Olha aí a necessidade de aprovação. Tá, vou ver a necessidade de aprovação. Pensa em algo muito ruim. Tá pensando? Uhum. Sabe como eu sei que tá de fato? Suas mãos fecharam. Aquela de lá tá o punho tá querendo dar um murro. É. Agora, senta na cadeira, estica as pernas. Coloca uma em cima da outra. Sim. Não. Relaxado mesmo. Coloca as duas mãos atrás da nuca. Assim. Agora, se imagina seu pai falando, Davi, a gente está com US$ 500 mil. A gente está indo para praia de West Palm Beach. Vamos passar uma semana só curtindo eu, você, sua mãe, seu irmão, sem se preocupar com nada. Vamos? Bora. Mudou ou não mudou o sentimento? Muda. A mente tem o poder ou não? Tem. Viu como é fácil? O que você mentaliza, né, vai gerar, né, o sentimento. Exatamente. Assim como tu pensas, Será? é leva. Tem que se conhecer. É. O que, quando fala, né, que o que tá cheio aqui é o que você vai manifestar. Não mudou? Tu viu como você riu? Aham. Que você imaginou de fato. Você mentaliza. Faz sentido agora? Fácil pra caramba. Nossa! Valeu, muito obrigada. Mas fez sentido? Seja. Porque. E é muito doida a Ah, transformação, porque você sai de uma. Acho que aqui pega, eu tô do lado. ah. Você sai de uma. É como se fosse de um nível zero, e daí você vai para um outro nível. Segundos. É, É e é muito muito rápido. rápido. Está no nível de consciência. Escreveram uma pergunta aí? Não, ainda não. Emoções, baixa frequência, evolução continuada. Desenvolvimento pessoal é uma jornada constante de refinamento vibracional, onde cada desafio se torna oportunidade para elevar a nossa frequência. Lembre-se, nossos padrões emocionais foram desenvolvidos ao longo de anos. Ou seja, existe um padrão emocional. Tenha paciência, compaixão consigo mesmo durante o processo de transformação. É um processo. Tudo é processual. Tem como mudar. Essa é a última? É a penúltima. Penúltima? Aham. Que tem aquela que tem a. Isso, é a antepenúltima. Então agora vem aquela colorida, né? Ou não? Não, ainda tem mais um. Qual é a outra? Ah, tá. A sua jornada de elevação vibracional. Comece onde você está. Honre seu ponto de partida na escala. A consciência de onde estamos é o primeiro passo para a evolução consciente. Pequenos passos diários. Você não vai mudar da noite para o dia, não tem como. Requer tempo, tá? E existe os setênios. Isso é para quem entendeu e sabe contar os tempos e as estações. Incorpore práticas simples no seu dia a dia. Consciência em pequenas ações positivas gera transformação profunda ao longo do tempo. Ou seja, comemore cada etapa, comemore cada conquista, comemore. A maioria das pessoas não comemoram as suas conquistas e celebre o seu progresso. Reconheça cada avanço na escala da autoapreciação em si e uma
é uma emoção de alta frequência que impulsiona mais crescimento. Está relacionado a quem você conhece, quando você reconhece quem é você. Você não deixa mais ninguém entrar dentro da sua mente. É você quem governa as suas emoções. É você quem coordena o seu estado emocional. Pode passar, Davi. Agora vai para aquele lá. Uhum. Tem como botar ela menor que dá para ver ou não? Ou não? Ah, mas tá bom. Dá para pegar aqui direitinho, né? Deixa eu ver. Tá dando para prestar? Ah, tá bom. Bora lá. Lembra que lá no início a gente colocou na escala, começando a falar por 20, 30, 50, enfim, hertz. Que tem como medir. Tem aquela câmera que eu falei para vocês, que você tira a foto e ela vai mostrar dessa forma aqui, olha. A áurea da pessoa, em que cor ela está. Tem como ver isso através de uma câmera. Tem tecnologia para isso. E a pessoa que está nesse estado mais baixo, ela se sente no estado da humilhação, da vergonha, e vai elevando, vai aumentando. Quando ela vai levando a frequência dela, vem a ofensa, a culpa, a apatia, o desespero, medo, ansiedade, raiva, orgulho. Aqui é que começa a mudar. Quando você tem a coragem e a afirmação, tem a coragem de admitir, de aceitar quem você é e decidir mudar daí para frente. E esse vocês têm que ter consciência para vocês poderem aplicar nos pacientes de vocês. Para vocês terem resultado. Entendeu isso aqui, vocês vão atender. Disposição, 310, que é o carotimista. A aceitação, o perdão. Você perdoou seu pai? Você perdoou sua mãe? Você perdoou seu pai porque ele te abandonou? Ressignificou que você tem que dar um nome. Você tem que perdoar e falar, não, era o melhor que ele poderia fazer. Não é ficar remoendo e viver no desespero, na culpa, na vergonha, na humilhação. E você, mulher, que foi traída? Ah, eu fui humilhada. Você quer continuar aí ou você quer vir para cá? Que é onde você vai dizer o quê? Era o melhor que ele podia me dar. É o nível dele, não o meu. Errei, porque a pessoa também às vezes esquece de, poxa, eu errei. A autoculpa, a autorresponsabilidade, porque todo mundo é culpado, mesmo você, né, bonitinha? Você não erra em nada, você não errou. Só o fulaninho lá que fez isso aí tudo errado. Só teu pai. Ah, seu pai te abandonou. O erro foi da sua mãe que se envolveu com esse cara. Ah, ele estupou minha mãe. Era o melhor que ele poderia fazer. Não tinha nem capacidade de conquistar uma mulher. Teve que estrupar. Ressignifica. Você tem que ressignificar na sua mente. Não tem pra onde correr. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Vocês têm alguma pergunta, gente? Vocês têm alguma pergunta? Você está sendo bem clara. Gente, tá bom para vocês até aqui? Tá bom para vocês? Quem aí que tá precisando trabalhar o perdão? Coloca eu. Pode escrever. Eu. Eu preciso. Alguém está precisando ser mais otimista? Eu tenho que sair da escala do ódio? Coloca aí para mim. Tô ansiosa? Vivo pensando no amanhã? Fala aí para mim.
Fala aí pra mim. Elas colocaram alguma coisa aí, Davi? Uhum. Colocaram, responderam eu, está tudo ótimo. Eu consegui perdoar meu pai, graças a Deus. Sim, preciso trabalhar melhor o perdão. Já perdoei mais dependendo, relembro. Ressignifica. Tem que aprender a ressignificar, dar nome. Dar nome a esse sentimento, tá? Esclareceu várias coisas. Eu preciso ser mais otimista e menos ansiosa. Ansioso é aquele que vive pensando no amanhã. E a ansiedade, ela atrasa muita coisa mesmo. Porque você vai atropelando. O ansioso, ele quer resolver tudo, fazer do jeito dele. Se você quer fazer do seu jeito, bora chamar Deus de universo. O universo não vai te respeitar, porque é do seu jeito. E o que vai acontecer? Você vai quebrar a cara, porque você não está respeitando o processo. Leleha. Sai para ti mesmo, vai para ti mesmo. E como que deixa de ser Mas, menos ansioso, né? Como que passa a ser menos? verdadeiro amor lança fora tudo mesmo. Isso É, é fácil, filho. Quando você tem impresso dentro de você, porque o que é o verdadeiro amor? As pessoas pensam que o antagônico ao amor é ódio, né? uhum. É medo. Quando eu tenho medo, eu não amo. Porque se eu amasse de verdade, não teria medo. Verdadeiro amor lança fora Tudo tudo medo. mesmo. Já, já tá na. A ansiedade é espírito de incredulidade. E aonde tem incredulidade, não tem milagre. É. Porque existe uma parada chamada legalidade no mundo espiritual. Não era nem para estar entrando nisso aqui. Entendeu? Uhum. Já perdoei e vivo muito bem com meu marido. Era o melhor que ele podia naquele momento. E uma traição, muitas das vezes, o cara não quer nem trair. Mas uma palavra mal colocada, uma situação mal. Não, na maioria das vezes é uma palavrinha mal colocada, que o outro tem mau entendimento. Ah, é falta de caráter. Ok. Mas porque quem errou? Porque se casou foi porque errou no processo de seleção. Admita que errou. Perdoa? Ok. E nunca mais fala. Mas tem que ser de verdade. Porque senão vai ficar sempre voltando um arrependimento por ter, aí a vibração fica lá embaixo. Daí você não consegue viver algo novo, né? O ha, 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 hoje na alma, hoje no corpo e hoje no espírito. Uhum. Você não consegue, que é difícil você manter essa serenidade, manter essa reverência, o amor, igual o Rufino lá. Geral. Olha, cara, a gente não precisa nem da máquina. Geraldo Rufino, aqui, ele arrebenta. Mesmo quebrado. Você vê que ele estava devendo mais de 20 milhões de dólares. Você tá ligado que foi o mendigo que ajudou ele, né? Que ele pensava que era um mendigo e Uhum. o cara era diretor de uma multinacional lá em Minas Gerais. Tem no meu Instagram a história dele. Eu vou colocar para vocês verem lá dentro do grupo das alunas a história do Geraldo Rufino. O cara que ele ajudava, que ele pensava que era mendigo, foi o cara que ajudou ele. Que abriu as portas. Aí é que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente nunca sabe quem que Deus vai, o universo vai usar para ajudar a gente. Colocar na nossa vida, né? Então, cara, não, você tem que pagar 2 milhões, não, pode pagar quanto puder. E levou toda a frota de caminhão da Vale. A gente tá falando da Vale do Urus.
O cara era diretor dessa empresa. E o cara pegou e liberou toda a frota de caminhão para ele. Ele não deu um centavo e ele estava quebrado. Quebrado. Isso aqui influencia muito. Isso aqui eu dei um exemplo prático para vocês. Domínio das emoções, domínio dos pensamentos, cara, domínio dos hormônios. Eu brinco sempre, eu digo que o hormônio e o demônio, eles são feitos da mesma essência. Os dois andam juntos. Os dois são a mesma essência. Então, gente, vou ficar por aqui hoje. Creio que vocês já pegaram o fio da meada. Isso aqui eu peguei na internet, essa imagem que era para ficar mais fácil a compreensão de vocês. Eu vou colocar lá dentro do grupo para vocês essa imagem e o PDF, tá bom? Beijo para vocês e a gente se vê na próxima aula. Amanhã tem, né, Davi? Uhum. Não foi uma traição, foram várias, mas eu entendo que ele tinha um vazio e a falta da mãe. Olha aí, teve uma mãe perversa. Então o problema dele é com mulher. Isso aí ele precisa desbloquear ainda, tá? Ele, não ele ainda que tem questão de nível de consciência. Conta a história pra vocês. O menino, peraí, só mais essa. O menino ele tinha um problema muito sério com mulher. Menino não, né? Um homem de 40 anos já. Ele participou do método IP com a gente. Olha, ele está liberto e curado. Ah, olha aí. E esse cara, ele não conseguia ficar com mulher nenhuma. Mulher pra ele era um bicho de sete cabeças. Moral da história. Quando ele tinha uns 7, 8 anos, a mãe dele foi para um rio e lá traiu o pai dele na frente dele. E ele viu. E ele ficou com trauma. Então, na mente dele, toda mulher ia trair. Na mente dele. O bloqueio dele foi com a mãe dele. E acontece, tá, gente? Né? O cara levou 40 anos para poder desbloquear. 40 anos para desbloquear. A gente não tá falando de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso ele era criança. Então, vocês têm noção? Já tive outros métodos IPs que eu fui. A maioria mira, a maioria dos homens que estavam participando eram pastores. Bloqueadas. E a gente chega ali na igreja e acha que aquele cara, só porque ele carrega uma unção, ele tem um nível de conhecimento, ele está liberto. Acontece muito. Aí, às vezes, o cara é escasso, porque o pai dele era escasso, tirava tudo para a igreja. Ele fica com aquilo também. Não tinha tempo para os filhos, porque dava o tempo para a igreja. Tudo tem que ter Controle. controle. Tudo, tudo. E você tem que ter esse nível de consciência. Outras vezes, pessoas cresceram na igreja, os pais controlavam demais. Aí quando sai, meu amigo, quer tirar o Zetel. Nível de consciência que não tem. Tudo tem que ter ordem e decência, nível de consciência, tem que ter clareza, tem que ter entendimento, que é difícil, porque tem que ser ensinado. E não nos ensinaram a pensar, não nos ensinaram a questionar. Quando qualquer pessoa, ó, aconteceu algo, faça a pergunta. Por que aconteceu? Rastreie. Fulano falou alguma coisa? Qual a intenção dela estar falando isso? Qual a intenção dela estar falando isso para mim? Qual o motivo? O que levou ela a falar isso para mim? Mas sempre faça perguntas para poder ficar mais fácil de vocês darem nome. Por que eu estou sentindo isso? Fulano falou. Por que eu estou sentindo? Qual o sentido de eu estar com esse sentimento? Isso é nível de consciência. Tem que ter. Tem outra pergunta aí? É a continuação dela. O pai dele, né? Eu Hum. acredito que foi assassinado pelo amante da mãe, amando dela. Lá em casa, meu avô foi assassinado pelo amante da minha avó.
E meu pai era um homem perverso, meu pai era um homem agressivo por conta dessa fatalidade. E eu cresci no meio disso. Papai não gostava que a gente fosse na casa da minha avó. Eu ainda não tinha esse nível de entendimento, nível de consciência. Hoje eu entendo, era o melhor que ela poderia fazer, o nível de consciência dela. E uma das coisas que eu entendi nessa vida é que ninguém sofre à toa, não, tá? Tudo tem um propósito. Ninguém sofre à toa e existe uma coisinha chamada lei da semeadura e da colheita. E hoje eu tenho esse nível de consciência. Tamires, você odeia sua avó? Não. Era o nível de consciência dela naquele tempo. Hoje eu vejo que ela é uma mulher só, não tem nenhum dos netos próximo dela, nenhum dos filhos. O que eu entendi que ela plantou? Vento, e está colhendo tempestade. Porque você está com quase 80 anos, sozinha, sem ninguém, é complicado. É complicado. E como é que você faz? Você perdoou? Eu não tenho que perdoar porque eu não carrego ela. Porque eu já entendi. Eu não vou carregar ninguém. Isso é problema único e exclusivo dela. Naquele momento foi a opção dela. E hoje é o que ela está colhendo. E eu não vou interferir. A gente tem que entender que a gente não pode ser Deus na vida de ninguém. E que cada um vai ter que colher daquilo que semeou. Inclusive as palavras que lançou. Nossas palavras no reino espiritual são sementes. Ou no reino, ou no mundo, No universo. no universo, ou sei lá, no campo das emoções. Bora dizer reino das emoções, campo das emoções. Você vai colher aquilo que você emanou. Você emanou o quê? Palavras boas ou ruins? A melhor coisa, eu acho que esse cara aqui, ele foi muito inteligente. E não sei se vocês conseguiram, eu associei a física com isso aqui. Parece bobagem, mas vocês conseguiram perceber que a física também está no campo invisível. Se é que você está querendo entender o que eu quero dizer. Eles só não podem escancarar, porque é aceitar que Deus está em tudo. Aí a gente faz o papel que eles querem, né? Mas é sobre isso. Esse cara passou pelo mesmo que eu. Só que ele, enfim, homens geralmente eles têm uma certa dificuldade. Se não tiver instrução, cara, é mais difícil para o cara ter consciência e fazer o certo. Ele se fecha, né? Ele se fecha. Que é diferente da mulher, porque o mundo espera que o homem seja viril, Uhum. cara, Uma, provedor, é, o machão. A mulher não, a gente foi feita para poder ser feminina, dócil, que a gente quer entrar no campo deles, né? Não deveria. Mas o lado masculino, o lado da força, não é pra gente. A gente foi feita para ser feminina, para poder ser dócil, para poder ser carinhosa. Qual é o cara que é viril que quer chegar em casa e não ter uma mulher doce em casa? Aí ele chega e tá aquele demônio dentro de casa, o general. aquele general, ele vai tratar a altura, meu amigo. Né? Mas é verdade. Mas é porque inverteu os papéis. É. E aí ele vai, quando a mulher é dessa forma, ativa no homem, o lado protetor. Mas quando ela quer competir, principalmente do lado financeiro, ela se arrebenta. E ele também, É porque da honra ele em ponta perde a de faca. virilidade e ela a feminilidade. É os dois perdendo. Nível de consciência. É. Não tem o entendimento disso aqui. Tá bom até aqui para vocês, gente? Agora eu vou de verdade. Responde aí, gente. Pode libera o microfone delas. Vou liberar aqui. Ah, é O só microfone. elas clicar lá. Uhum.
Alguém quer falar alguma coisa? E vocês que estão aí presentes, ou eu estou falando sozinha. Bora Sozinha não tá que eu tô aqui. fazer igual o outro. Bora, percam, como é que é? A necessidade de aprovação. Fala o que de fato vocês querem falar e pergunte o que vocês querem perguntar. Preciso ainda trabalhar minha timidez. Então, bora começar agora. Liga a tua câmera e liga o microfone. Bora. Quem foi que falou? Quem foi? Ah, bora, Tainá. Liga aí a tua câmera. Ele ligou aqui. Ligou? Aham. E aí? Oi, E aí, como é que você tá se sentindo? tô bem, tô ótima. Mas eu falei que aula, hein? Mas por que que você tava com vergonha? Ah, não, tipo, de falar, né, no áudio. Aham. Qual o motivo? Eu acho. Quando você era criança, quem te limitava? Seu pai e sua mãe? Ah, os dois. E até quando você quer continuar limitado? Não, não, não quero. Estou aprendendo isso com você, aos poucos. Faça uma atividade. Você vai pegar e vai escrever num caderno, se perdoando pelos anos que você está presa emocionalmente, espiritualmente, por conta daquela menina que foi limitada quando era criança. E que você, Tainã, hoje, da idade que tem, libera aquela menina para prosperar. Você entendeu? Sim, Você vai fazer uma carta pedindo perdão para aquela menina e que você agora está assumindo o controle da tua vida. tem uma pequena ouvindo isso também, ó. Oi? Tem uma pequena ouvindo isso aqui também. Pois é. Sabe por quê? Repetição de padrão. O que seus pais fizeram contigo, o que te limitou, você veio fazendo com as suas filhas também. Faz sentido? Sim, Então, e você vai pedir perdão para suas filhas por ter limitado elas. Porque você fez sem entender. Você vai ver como a vida das tuas filhas vai mudar e a tua também. Pegou? sim, Porque a tua frequência energética interfere em tudo em tudo. Inclusive no teu casamento. Isso interfere também no casamento. E você não precisa me falar, mas eu sei mais ou menos como tá por conta dessa vergonha. Quantas vezes você não deixa passar uma situação para não ser desconfortável para o outro? Engole. E se transforma em emoções. Emoção mal digerida vira doença. Faz sentido? sim, faz. E parabéns pela coragem de assumir, ligar a câmera, de falar por quê. Você serve de exemplo para muitas outras.
que não tiveram a mesma coragem, mas que eu sei que está na mesma situação ou pior. Entendeu? Sim. Às vezes as pessoas têm, né, esse medo. Dá uma vergonha, né? Mas é porque não se ama. O que, que eu falei? Hum. Verdadeiro amor lança fora todo medo. Se tem medo, não tem amor. Se você não ama a si mesmo, como você ama o próximo? Porque você vai medir as pessoas pela régua que você tem, pelo parâmetro que você tem. E isso está relacionado ao teu mapa de mundo. E é pela tua visão de mapa de mundo, do teu marido, das tuas filhas, você controla eles segundo o teu mapa de mundo. O mapa de mundo das suas filhas não é igual ao seu. Elas não viveram o que você viveu. Assim como o do teu esposo não é o seu. Ele também não conviveu e não viveu aquilo que você viveu. Então, quando você se comunica com eles, é segundo a tua perspectiva, segundo a tua ótica. Faz sentido? Sim. Até indiretamente, né, a gente repassa, né, tudo que a gente viveu, né? Exatamente. Porque nossos pais não nos ensinaram, o meio em que a gente está inserido não nos ensinou porque são ruins? Não. É porque eles não tiveram a mesma ótica que a gente, eles não foram treinados para isso. E ao não ser treinados, quem é bloqueado, bloqueia. Quem é ferido, fere. Eu tive uma professora que, quando eu tinha a idade da minha filha, ela grudou no meu pescoço, me chamava de burra. Eu odiava ver mulher com unha vermelha grande, porque eu me lembrava, eu associava a Dona Zélia. O que isso quer dizer? Eu julgava outras pessoas, outras mulheres, por conta de uma professora que eu tive. Que mulher da unha grande, da unha vermelha, era um monstro. É verdade? Não, né? Era a minha verdade. Uhum. Era o meu padrão de comparação. Por conta do meu mapa de mundo, do que eu vivi, quando eu tinha 6, 7 anos. Outra vez ela me chamou de burra, quebrou uma régua de madeira na minha cabeça. Hoje, eu fico olhando, tem muito professor ruim, mas ele é ruim porque ele quer? Não. Porque ele não tem nível de consciência, ele não foi instruído. E nós, como pais, hoje temos que saber quem está instruindo os nossos filhos, o nível de consciência desse cara, e se não está bloqueando, nossos filhos não estão sendo bloqueados por eles. Se não estão sendo doutrinados por eles. É verdade. Existe uma coisa no Brasil chamada PNE, Plano Nacional de Ensino. E eles têm que seguir aquela cartilha. Se a gente não tem um nível de consciência e deixar só na conta deles, vai acontecer o que aconteceu conosco. Ah, é. Não dá. Principalmente hoje em dia, né? Exatamente. Porque tem muita militância. Não sei se eu deveria falar isso aqui, mas eu vou falar. Tem, vocês viram, eu coloquei lá no grupo de jejum a fábrica de mosquito que vai ser disseminada ainda no Brasil, de que para beneficiar 140 milhões de pessoas. Quem não tem interpretação de texto, olha para um trem daquele e vai dizer, uau, mas beneficiar 40 milhões de pessoas com aquela quantidade de mosquito, se a gente Hum. sabe que estão colocando a sociedade numa ansiedade, prende ou não prende um cara, desestabiliza emocionalmente toda uma população, eu baixo a frequência deles, coloco a frequência desse povo lá embaixo, venho com um inseto, eles picam, traz uma doença. A pessoa com a frequência baixa, ela está com a imunidade baixa. Vai viver muita gente? Eu preciso ser muito inteligente para entender o que vai acontecer no Brasil em poucos dias? Uma nova pandemia daqui a pouco? Mas você está entendendo onde é que eu quero chegar? E onde é que Uhum. vai ficar a frequência do povo? Cadê o medo aqui?
Medo. 100. Conveniente, né? Não sei. Tá no medo. Frequência baixa. Imunidade baixa. Cortisol alto. Você entende como é fácil matar uma população por meio de narrativas? Hum. Adoecer, né, a população. Não, matar mesmo. Ou adoecer e fazer com que os hospitais fiquem cheios, forçam um povo aí a pagar mais imposto, mais dinheiro, mais. Ah, Sim. genética, tem que estudar, 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 estudar. Nunca vai sobrar tempo para esse povo fazer gestão emocional, entendimento. E outra, quem está produzindo? Pesquisadores, cientistas e alunos. A gente está pagando para os nossos filhos irem para uma faculdade É. militar uma luta que não é deles. E almejar um doutorado, uma pós-graduação ou uma graduação de ilusão. Como assim? Você está ficando louca? Não. O cara está estudando para matar os outros? Em nome da ciência? É. E com certificado de doutor, certificado de cientista. São valores distorcidos, né? Mas é porque no Brasil o que vale mais é o papel. Hum. E as pessoas buscam esse papel mais que a própria vida. Elas não têm uma identidade ativada, elas não sabem quem elas são. Aí é que entra a distorção do nível de consciência. Porque não é quem você é, mas o que você se tornou. O que você se formou. O que você faz. Como. Entende o que eu quero dizer? Primeiro a É, profissão, você depois vê a até tainá. começa com a profissão. Até hoje, uma coisa que às vezes é um motivo de briga minha com meu pai é para ele, você tem que ser concursado, tem que fazer um concurso público. Aí eu Você falo, tá mas vendo? É igual? você ainda vive nisso, né? Um concurso público. É que aí fora não é assim, né? É, mas e aí você se torna refém, você tem que fazer o que o Estado te impõe. Exatamente. Hum. Mas para eles, concurso público é sinal de estabilidade. Estabilidade. Quem quer Exatamente. estabilidade é uma pessoa que vive no medo. Exatamente. Então, agora que você entende sobre frequência, qual é a frequência do seu pai? E se você já entendeu o nível de frequência do seu pai, tem como você. Só existe uma forma de você mudar a consciência de uma pessoa dessa. Você mudando a ponto de se tornar tão diferente daquilo que eles estão habituados que eles vão querer se tornar como você. Essa é a minha intenção hoje. Então, a sua base vai ter que ser nas suas filhas e no seu marido. Primeiro é rever a questão do casamento, a tua ótica, e com as tuas filhas. E com o teu marido, até o sexo vai mudar. Que bom, vai melhorar. Você tá entendendo? Sim, porque ele vai te ver com outra ótica. A mulher frágil, a mulher que fala o que está sentindo. E que ela entendeu que ela era daquela forma por conta do padrão que ela vivia, que ela teve de entendimento quando criança, quando adolescente e depois que se tornou mulher. E ele vai ver porque, como pai, a forma que você vai estar tratando suas filhas, que não é mais como antes, segundo a ótica da tua mãe. Mas da Tailã que entendeu o nível de frequência. Porque você vai querer que suas filhas fiquem no medo, na raiva, na tristeza, na apatia, na culpa, na vergonha, ou na disposição, na aceitação, no amor, na alegria, na paz. Né? Com certeza. Em alta, né? Você está entendendo? E é a mulher que faz isso de casa. Não é o homem. Não é. Nível de consciência. Como eu escrevi lá, uma aula de psicologia, né? Gratuita. Quem?
Uma aula de psicologia gratuita você deu hoje. Isso aqui é 5 anos de faculdade, resumido em 1 hora, 2, não sei. Aham, Porque isso aqui é o básico. exatamente. Pega a física, o cara entende o que é frequência, onda, vibração. Entendeu? Fica mais fácil. Porque não é só colocar umas cores aqui. Até porque na estética eu aplico isso aqui. Vocês não me veem e falam, ó, o azul, tem o azul de metileno que ele é, ele não é natural, mas tem a clorofila azul que você pode estar substituindo de forma natural. Para você colocar o LED vermelho ou infravermelho. E você vai fazer a mitocôndria dessa pessoa trabalhar de uma forma exagerada. Isso emagrece, isso ativa neurônio. Então, quando você tem entendimento disso aqui, tem como você manipular a energia. Você está entendendo? O quão poderoso é isso aqui? Uhum. Eu tá com azul Entendendo dentro do melhor, cara e né? venho com vermelho. Sim, Azul e vermelho não fica lilás? fica. Eu vou estar tocando, eu não estou tocando em pessoas, eu estou tocando em almas, a partir do momento que eu entendo sobre frequência e energia. E tem como colocar aqui os alimentos, ó, numa escala. A cor de cada alimento. Igual a menina fala muito do mirtilo, para produzir os hormônios e que nunca mais ela ficou doente. Cara, eu sei o motivo. A cor. A frequência do mirtilo. A frequência do tomate. A frequência da goiaba. Estão pegando? Sim. Interessante essa parte das cores também, né? Deus é colorido, Relacionado boba. Você vai querer que eu dê com aula os agora alimentos. aqui sobre o arco celeste também? Tá Vocês não quase. chamam de arco-íris? Íris é um demônio. Mas o que a aliança que Deus fez é um arco celeste. Que cor ele tem? O arco-íris? Colorido. Sim, colorido, 7 cores. Não. As 7 bolas de energia dos chakras é o quê? Aí eu não entendo muito bem, mas são cores também, né? Exato. Começa no vermelho e termina no roxo. Essa parte dos chakras eu não conheço. Eu também não estudei aquilo. Mas é só você jogar no Google. Chakra significa energia. Tem a ver com energia, né? É, Exatamente. e cores também. Exatamente. É Bom, eu onda e comecei a energia. entender um pouco de energia quando você me passou a alta frequência, né? Ali naquele caso, porque eu queria manipular a energia da atmosfera em contato com a sua. Uhum. E ali foi o meu primeiro contato com relação a isso, energia, que até então eu não conhecia. Aí eu fui lendo mais, pesquisando mais, em troca dos livros que você me deu também. Mas curou 28 dias. Exatamente. Mas tu sabe por Outra que pessoa. 28? Oi? O tempo lunar, o ciclo lunar, são de 4 semanas, 7 dias cada. Você passou por cada estação. Sim. Eu conto isso. Só que, cara, é muita aula. Porque foi 5 anos estudando isso. Só que sozinha, ninguém me ensinou isso. Assim, para a área da estética, o que eu estou falando para vocês aqui, eu não vejo ninguém ensinando a estética. Talvez tenha Ninguém. algum espírito de porco aqui que vai pegar, vai copiar ou vai mandar para alguém. Aí, a partir de agora, a gente começa a ver. Porque eu, até o dia de hoje, não vi. Ninguém ensina. Eu faço online aquele tecnólogo em estética, né? Para ter o certificado, porque a gente precisa de um certificado aqui. Mas eu fico assim, migrando. Eu aprendo mais nas suas aulas sobre estética do que no tecnólogo. E se eu te falar que eu não pego livro de estética para ler? É, eu aprendo Não mais perco nas meu suas aulas. tempo. Não perco tempo. E não é prepotência, é porque o Senhor me entrega, Ele me dá. Aos seus Ele dá enquanto dorme. Eu só digo isso para vocês. É. Eu tô fazendo a faculdade também com base em tudo que
você passa. Só sobre leis que eu tenho que pesquisar. Sim. Mas assisto às aulas online, mas os livros mesmo, eu nem peguei pra ler. Eu começo a fuçar o teu Instagram. Tem muita aula ali. Tinha, há alguns anos atrás, eu passava 3, 4, 5 horas dando aula. Então, Hoje em dia é que meu tempo é mais valioso hoje em dia. tá certo. Mas é isso, gente. Tá bom por aqui? Alguém quer falar mais? Tainá, Tá ótimo. muito obrigada. E aí, Obrigada a você bora fazer a também. nossa segunda live. Bora fazer. Pode chamar quando precisar, agora eu tô mais tranquila. Ah, é claro. Então, eu vou ver daqui esse final de semana, Tá tá bom, bom? tá bom. Beijo. Beijão, tchau, tchau. Mais Tchau. alguém? Tá liberado aqui, não tá, Davi? Davi? Tá liberado o trem aqui? Chamarem? Senão eu vou para casa. Eu trabalhei muito hoje. Como é que é? Tem mais alguma pergunta? Não. Não? Então, gente, tchau, tchau pra vocês. Até breve. Tchau.